A ideia da realização do workshop Animais Peçonhentos da Bahia, o passado, os estudos atuais e as perspectivas, surgiu em 2007, para comemorar os 20 anos da criação do então Laboratório de Animais Peçonhentos, que foi assim que ele foi criado. Depois, em 1992, é que ele se tornou Núcleo Regional de Ofiologia de Animais Peçonhentos, reconhecido pelo Ministério da Saúde. Só que em 2007 não foi possível a gente se organizar no sentido da realização do evento. Então essa ideia ficou na minha cabeça e em 2008 nós pensamos, não, agora a gente tem condição de sentar e de organizar esse workshop. E aí eu conversei com Tânia Brasil e Luciana Casais, que fomos quem estivemos à época à frente, juntamente com Tatiana, mas que depois Tatiana não concluiu biologia, mas fomos as pessoas que fundamos o Laboratório de Animais Peçonhentos na época. E aí então nós resolvemos, não, agora nós temos condição de organizar e de realizar esse workshop. E aí nós enviamos o projeto para ser financiado pela FAPESB e foi aprovado e pelo CNPq. A ideia era que o workshop acontecesse em fevereiro, quando ainda estava sendo, em fevereiro agora de 2009, quando ainda estava sendo comemorado os 200 anos da Faculdade de Medicina. E como houve um problema no repasse dos recursos pela FAPESB, nós então resolvemos mudar para julho. Para a definição da data que nós havíamos mudado, eu fui procurar datas que tivessem relação com a parte histórica, né? E aí eu descobri que no dia 7 de julho era o aniversário de Otto Wucherer, que foi quem iniciou as pesquisas sobre répteis, especificamente sobre serpentes ofidiasmo no Brasil, trabalhando aqui na Bahia. 7 de julho é a data que se comemora o nascimento de Otto Wucherer. E no dia 10 de julho, a data de fundação da Gazeta Médica da Bahia. Então acabou que o evento ficou de 7 a 10 de julho, e envolvendo essas duas datas que para a gente são datas muito significativas. Por conta de Otto Wucherer, como eu já falei, por ele ter iniciado as pesquisas sobre serpentes ofidiasmo no Brasil, que seria uma homenagem bastante justa, porque sempre quando se fala das serpentes de ofidiasmo se refere à Vital Brasil, em São Paulo, mas é muito bom que a gente possa resgatar a memória e os trabalhos que foram pioneiros de Otto Wucherer, inclusive citados por Vital Brasil, e o dia 10 de julho, porque nós fomos convidados pelo Dr. Tavares Neto, diretor da Faculdade de Medicina, para lançar uma edição especial da Gazeta Médica da Bahia. Então acabou que ficou muito interessante comemorar nessas datas, né? Ter o evento, não só o evento por ele mesmo, com a comemoração aí no caso dos 22 anos do Núcleo Regional de Ofiologia de Animais Peçonhentos, mas fazendo uma homenagem a Otto Wucherer e também no dia do lançamento da nossa edição especial da Gazeta Médica da Bahia, uma edição com trabalhos que nós fizemos ao longo desses 22 anos, se comemorar o aniversário da Gazeta Médica da Bahia. Nós pensamos realmente, a preparação do evento durou cerca de um ano, né, até que a gente pensasse as pessoas que a gente achava interessante vir, muitas pessoas. Nós partimos do princípio de que nós chamaríamos como convidados não só pessoas que tivessem um trabalho realizado ao longo desses anos, né, também prestando uma homenagem a essas pessoas, mas que também pessoas que tiveram relação com a própria história do Núcleo Regional de Ofiologia de Animais Peçonhentos. Então nós começamos o evento com uma conferência de abertura do Dr. Tavares Neto, falando sobre a Faculdade de Medicina na época de Otto Wucherer, porque a conferência aconteceu no dia 7 de julho, prestando uma homenagem ao nascimento dele. O que foi muito importante, porque os convidados externos, pessoas que não tinham contato com esse assunto, com esse resgate histórico. Pensamos em convidar, montando os assuntos relacionados às serpentes e o ofidismo, às aranhas, o araneísmo, escorpião e escorpionismo, e também pensando na educação ambiental, né, tendo como tema um trabalho que nós começamos a desenvolver por conta da nossa parceria com o do Museu Biológico do Instituto Butantan, cujo tema é Não Existem Vilões na Natureza. Então a gente pensou em nos determos
as serpentes, aranhas e escorpiões, embora a gente saiba que animais peçonhentos, né, é o mundo, então o tema do workshop é animais peçonhentos, mas a gente tratou especificamente nas palestras, nas mesas redondas, das serpentes, das aranhas e dos escorpiões, nosso principal objeto de estudo, esperando que em edições posteriores nós pudéssemos tratar dos outros animais, dos invertebrados, todos aquáticos, principalmente a nossa costa é bastante grande, né, a maior costa, o maior litoral brasileiro, e nós temos muitos representantes de animais aquáticos peçonhentos e venenosos, não só invertebrados, como também os vertebrados, né, os peixes. Então nós pensamos que as próximas edições, se elas acontecessem, nós então focaríamos mais nesses animais, daríamos mais espaço a esses outros animais. Pensamos em dar prioritariamente espaço às serpentes, aranhas e escorpiões por conta da nossa própria história mesmo, de ter se dedicado a esse grupo de animal. E um outro ponto que a gente achou interessante discutir foi uma parte do tema do workshop, que é o passado, os estudos atuais e as perspectivas. Com referência ao ponto, né, relativo ao passado, então nós chamamos a professora Tânia Brasil, que era a professora à época em que o Laboratório de Animais foi fundado. A professora Tânia Brasil, ela iniciou na década de 80 os estudos sobre os animais peçonhentos, publicando os primeiros trabalhos juntamente com a doutora Deise do CIAV, e mais a professora Celeste Valverde e o professor Argolo, que infelizmente não pôde estar presente. Então nós convidamos também a doutora Deise do CIAV, que foi representada por Juscelino. Então nessa mesa do passado, nós procuramos resgatar um pouco dessa história, né, de como foi chegar até aqui. E eu acho que ninguém melhor do que Tânia, Celeste e Deise para elas falarem sobre como foi esse pioneirismo. E quem moderou essa mesa foi a doutora Silvia Lucas, do Instituto Butantan, que esteve presente desde o início junto com Tânia, né? Então acho que também foi uma coisa bastante interessante. Nós aproveitamos a vinda de Aníbal e de Giuseppe, Aníbal do Instituto Vital Brasil e do Giuseppe do Instituto Butantan, para fazer o Encontro dos Cobras no dia 7 de julho, que foi uma palestra satélite, um evento aberto, gratuito, foi feito aqui no Instituto de Biologia, e foi bastante interessante também, porque a ideia do Encontro dos Cobras era exatamente eles falarem dessa experiência toda que eles acumularam estudando esses animais pelo país todo. E eu acho que foi bastante interessante que eles colocassem essas experiências que eles tiveram para as pessoas mais novas, né, que querem trabalhar com esses animais, o que é raro. A gente não tem naturalmente, os estudantes de biologia, por exemplo, não tem um desejo natural por trabalhar com animais peçonhentos. Então é muito importante que a gente consiga fazer com que essas pessoas se interessem em trabalhar, queiram trabalhar e se mantenham no trabalho. Com relação ainda falando dos painéis, a gente começou com o passado, depois fizemos um painel sobre o veneno dos animais peçonhentos da Bahia. Nesse painel nós contamos com a participação de Luciana Casais, da Baiana, de Miriam Guarnieri, da UFPE, uma pessoa que trabalhou com a gente, né, comigo. Foi uma pessoa que me iniciou no estudo dos venenos, né? Nós trabalhamos desde 1992, e também Flávia Ladeira, da Federal de Minas Gerais, para falar sobre o veneno dos escorpiões. Então ficou uma mesa redonda bastante interessante, porque a gente focou as pesquisas que foram feitas até então sobre o veneno dos animais peçonhentos que ocorrem aqui na Bahia. E essas pesquisas elas não são muito frequentes, porque a área dos venenos ela carece realmente de profissionais para se dedicar. Uma outra mesa redonda foi sobre os aracnídeos e aracnidismo, e aí nós contamos com a participação de Antônio Brescovitch, do Instituto Butantan, que falou das aranhas, a curta história das aranhas neomórficas daqui da Bahia,